Olá, alunos! Vamos resolver aqui uma questão de treliças. Nosso objetivo é descobrir primeiro qual a maior força nas barras da treliças, qual a força máxima, né? E lembrando que o objetivo é calcular a tensão axial, que é igual à força máxima sobre a área da secção da treliça. Olhando que a treliça tem um perfil de 3 centímetros por 6 centímetros. Então, isso aí é a área da secção, é igual a 0,03 vezes 0,06. Isso aqui é metro quadrado. Bom, a treliça mostrada aí é biapoiada, tem apoio 1 e apoio 2, no ponto A e no ponto D. E ela tem ângulos de 45 graus aí, né? Desse lado aqui 90 graus, obviamente. Aqui é 45 graus, não, 90 graus aqui, 45, 45 e aqui 90 graus. Veja que eu tenho uma força de 2.000 newtons desse lado e 5.000 newtons desse lado, no ponto B e no ponto C, né? Bom, a treliça tem 4 metros, obviamente aqui de comprimento, de A até E e de E até D. Nós vamos resolver essa treliça pelo método dos nós. Então, nós vamos... Primeiro, precisamos calcular quais são as reações aqui nesse apoio. Aqui eu tenho uma reação no apoio A e uma reação no apoio D. O cálculo das reações, lembra o seguinte, RAY mais RDY é igual a 7.000. Por que 7.000? Porque 2.000 mais 5.000 para baixo dá 7.000. Então, as reações têm que ser 7.000 newton para cima. Somatório de momento em relação ao ponto A igual a zero. Então, considerando como convenção, momento, então, horário positivo. Qualquer momento anti-horário é negativo. Fazendo isso, temos que R dy vezes 8, por que 8? 8 é essa distância aqui, ó. É o braço da alavanca de A até D. E ali está, em relação ao ponto A, a força R dy, sentido anti-horário. É igual a 2.000 vezes 2. 2 por quê? Essa força está aqui a 2 metros do ponto de apoio. E mais 5.000 vezes 6. Por que 6? Porque 6 metros é essa distância aqui, ó. 6 metros é a distância da força de 5.000 newton aqui. Com isso, eu descubro que o RDY é 4.250, logo RAY é igual a 2.750 newtons. O nó A, nesse nó A, a gente vai colocar, então, primeiro, a reação em A, né? 2.750, uma força BA e uma força AE. Esse sentido, ele pode ser diferente, mas se for diferente, no final vai dar negativo o sinal e você troca o sentido da setinha, né? O sentido da força. Somatório de força em relação a x igual a zero. Logo, vejam que cosseno de 45 graus é igual a seno de 45 graus e nós vamos que é aproximadamente 0,7. Tem mais algumas casas aí, eu vou arredondar sempre a 0,7 nessas contas. Então, menos FBA vezes 0,7 mais FAE dá zero. Esse é o equilíbrio na direção X. Bom, eu tenho duas variáveis, não consigo resolver ainda. Mas quando eu faço somatório de força em direção a Y, o que acontece? Eu tenho 2.750 para cima, positivo, menos FBA vezes 0,7. Por que vezes 0,7? Porque aqui nesse caso é o seno de 45 graus. Por quê? Porque quando eu decomponho, né, essa força FBA, eu decompus nessa parcela. Essa é a parcela FBA, seno de 45 graus. Com isso, eu encontro a FBA como sendo 3.928 newton e a FAE, por consequência, eu coloco esse valor nessa equação e encontro
FAE como sendo 2.750 newtons. Nó D, mesma coisa, no nó D eu vou fazer os cálculos, somatório de FY igual a zero, então 4.250 para cima é igual a FCD vezes 0,7, ou seja, é a componente vertical da FCD, e aqui é seno de 45 graus. Com isso, encontrei FCD como sendo 6.071 newtons. Somatório de força em relação a x igual a zero, logo encontro FDE como sendo 4.250 newtons. O sentido está correto porque o sinal deu positivo. Na sequência, vou no nó D e lá eu vou encontrar, da mesma forma, eu vou encontrar o FEB, que é esse aqui, e a força FBC. Só que nesse caso, vejam que deu negativo. Significa que esse sentido que eu usei aqui, da força FBC, está errado. O correto é esse sentido aqui. Ó. Então, eu redesenho agora com o sentido correto. Finalmente, o nó C. Vejo que agora está com a posição correta das forças e, fazendo as contas, achamos aí que a FCE deu menos 13.213 newtons, ou seja, sinal negativo, significa que o sentido correto é esse aqui, ó. A força, ao invés de estar descendo assim, ela está para cima assim. Bom, como eu descobri que a força máxima é 13.213 newtons, dividido pelo perfil, que é o perfil metálico da viga, é 3 centímetros por 6, né? Eu tenho aí uma tensão axial de 7,3 megapascals. Só para conferir, aqui estão as forças, né? Se as forças tração ou compressão, né? Às vezes essa pergunta aqui, ó. Então vamos ver aqui, ó, tração ou compressão. Numa treliça só atuam forças axiais e elas podem ser ou de tração ou de compressão. Deixa eu arrumar aqui. Veja então, aqui eu tenho compressão. Aqui eu tenho compressão, aqui eu tenho compressão, aqui eu tenho tração, compressão, compressão. Essas são as forças aí. É isso, espero que tenha entendido e até a próxima aula.